Saudações, companheiros. Hoje vamos seguir aqui nossa série, né, da leitura do curso básico de Marxismo, Leninismo e Maoísmo. Dessa vez vamos ler aqui, no terceiro episódio, o capítulo 3. Condições socioeconômicas que levaram ao nascimento do marxismo. Como veremos mais tarde, o marxismo ensina-nos como que quaisquer ideias ou teorias são produtos de certas condições materiais. Sempre que condições materiais surgem, novas ideias e teorias emergem com elas. Esta mesma verdade aplica-se ao próprio marxismo. Assim, em prol de um melhor entendimento deste, devemos conhecer as condições materiais e as condições socioeconômicas na qual Marx e Engels puderam dar origem ao marxismo. O marxismo surgira há mais de 150 anos, em meados de 1840. Estabelecera-se primeiro na Europa, que à época dominava o mundo econômica, política e militarmente. Tal dominação era tamanha que quase todas as antigas civilizações milenares como Índia, China e Pérsia eram subordinadas a ela. Marx e Engels nasceram e viveram em algumas das localidades europeias mais avançadas economicamente, enquanto desenvolviam as ideias do marxismo. Eles observaram e participaram e foram influenciados pelos maiores eventos políticos de seu tempo. Posto isso, a fim de entender como nasceu o marxismo, primeiramente devemos analisar a Europa de sua época e ver os principais fatores socioeconômicos de então. Primeiro, o fator mais importante foi a Revolução Industrial, que durara aproximadamente de 1760 até 1830 e, mesmo centrada na Inglaterra, influenciou o mundo inteiro. A Revolução Industrial é nomeada desta forma devido ao explosivo e revolucionário nascimento da produção industrial. Foram nestes 70 anos que o mundo assistia pela primeira vez a um fenômeno de tal magnitude. Fora neste tempo que as modernas fábricas foram construídas e cresceram rapidamente, especialmente na Inglaterra. Juntamente com tal evento viera a tremenda expansão do mercado mundial, que exportava os bens manufaturados ingleses para todas as partes do globo. Apesar de outros países como França, Holanda e regiões da Alemanha e dos Estados Unidos da América também contarem com suas indústrias, esse período histórico fora majoritariamente dominado pela Inglaterra. A dominação era tanta que o país começara a ser chamado de Oficina do Mundo, devido à exportação de bens manufaturados para todos os países. A Revolução Industrial transformou inteiramente a classe capitalista. Anteriormente, esta classe não era tão forte economicamente e era uma classe média. É chamada burguesia porque bourgeois significa classe média em francês. Todavia, com o advento da Revolução Industrial, essa classe média transformou-se numa classe de milionários industriais. A moderna burguesia industrial, as incontáveis riquezas dessa nova classe concederam a força suficiente para desafiar o poder das classes feudais que, até então, ainda detinham-se enquanto classes dominantes. Além da moderna burguesia, a Revolução Industrial pariu também outra classe, a moderna classe trabalhadora industrial, o proletariado. Tal classe consiste em milhares de operários trabalhando juntos em imensas fábricas. Diferencia-se gradualmente dos antigos trabalhadores que exerciam seu ofício em pequenos grupos nas oficinas. Os proletários modernos não possuem nada, exceto sua força de trabalho, com a força e confiança desconhecidas às predecessoras gerações de trabalhadores. Essa força viera de seu contato com a grande indústria, com a disciplina aprendida através do sistema das fábricas e suas organizações superior advinda da experiência de incontáveis número de operários amontoados nas fábricas sob o mesmo teto. Sua posição na sociedade formara-os enquanto potência na maior força revolucionária da história. Segundo, outro fator importante fora aquele que dominara o cenário político europeu naquela época, isto é, a onda de revoluções democrático-burguesas
lideradas pelas nascentes classes capitalistas, na qual as mais importantes foram a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa não trouxe apenas várias mudanças radicais na França, ela também originara as guerras napoleônicas, cujos exércitos da burguesia francesa conquistara quase todo o continente europeu, levando consigo as reformas burguesas e abolindo o feudalismo onde quer que passassem. Além disso, eles deram o golpe de misericórdia aos reis e às velhas classes feudais. Apesar dos exércitos franceses terem sido derrotados posteriormente, as velhas classes dominantes jamais conseguiram reaver suas posições de outrora. A moderna burguesia continuou sua torrente revolucionária em outras numerosas revoluções burguesas, resultando na derrota definitiva das obsoletas classes feudais e a vitória do capitalismo enquanto sistema global. Desta forma, tanto a níveis econômicos como políticos, o período do nascimento do marxismo fora marcado por grandes avanços e vitórias para as classes capitalistas, ao passo que estabeleciam suas leis e domínio nos mais avançados e dominantes países do mundo. Terceiro, apesar deste ser o período de grandes avanços para a burguesia internacional, o principal fator que dera a luz ao marxismo foi o surgimento de consciência das classes trabalhadoras e organizações proletárias, bem como o movimento que sinalizaram a emergência do proletariado enquanto força independente e autoconsciente. Essa emergente consciência de classe proletária nascera primeiramente na Inglaterra e na França. Ela ocorrera primeiro nesses países por causa de sua rápida proliferação da indústria moderna. A propagação da grande indústria, apesar de trazer grandes benefícios a classes proletárias, produzira as condições desumanas de trabalho e vida para as classes laboriosas. Quase 3/4 da força de trabalho eram compostos por mulheres e crianças. Devido à baixa remuneração e o mais fácil controle dos trabalhadores e pelos capitalistas, crianças a partir de seus 6 anos de idade eram forçadas a trabalhar de 14 a 16 horas nas fiações. Ao passo que os burgueses acumulavam cada vez mais riquezas, os trabalhadores afundavam-se cada vez em miséria. Enquanto os proletários das usinas têxteis triplicavam seu capital, os salários de seus tecelões eram reduzidos a 1/8 do que era previamente remunerado. Dessa forma, as condições do operariado eram de tal forma que a rebelião não era apenas justa, mas iminente. Os primeiros levantes foram espontâneos, sem direção clara. Um exemplo foram as destruições das máquinas de 1810 até 1811 na Inglaterra, onde os grupos de tecelões atacaram as fábricas têxteis e destruíram qualquer maquinaria na qual pudessem colocar suas mãos. Este foi seu método de protestar contra a grande indústria que destruía gradualmente suas vidas. Tais protestos não tinham uma direção clara e foram reprimidos severamente, extinguindo-se de forma rápida. O que se seguira fora a disseminação e o crescimento do movimento e das organizações operárias, que vieram a fornecer a direção do proletariado combativo. Antigos sindicatos, inicialmente restritos a trabalhadores qualificados, começaram em 1818 a unir-se todos os operários no que era chamado de sindicatos de comércios gerais. À medida que esses sindicatos foram crescendo, um movimento a fim de iniciar uma união em escala nacional começara a desenvolver-se. Este foi formada e, por volta de 1833 a 34, alcançara mais de 500 mil membros.
Além dos sindicatos, os trabalhadores começaram a organizar-se em cooperativas e sociedades mutualistas. Nos demais países onde grande parte dos sindicatos foram proibidos, essas foram as principais formas de organização da classe trabalhadora que também crescia em número e força. Ao passo que as organizações de trabalhadores começaram a crescer, os operários na Grã-Bretanha empreenderam um movimento cartista em 1837, demandando direitos eleitorais aos trabalhadores. Este foi o primeiro movimento revolucionário amplo, verdadeiramente massivo e politicamente organizado da classe operária. Foi utilizado o método de petições de massa ao parlamento, de certa forma similar às campanhas de assinatura empreendidas hoje em dia. Estas petições reuniram mais de 5 milhões de assinaturas. Alguns dos protestos cartistas contaram com 350 mil manifestantes, mostrando a organização sólida e coesa da classe trabalhadora. Porém, como o movimento crescera em força e militância, acabará sofrendo severas repressões e fora suprimido em 1850. Durante o começo dos anos 1840, enquanto Engels residia em Manchester, na Inglaterra, ele esteve em íntimo contato com os líderes revolucionários cartistas, bem como seu período The Northern Star, sendo profundamente influenciado pelo cartismo. A crescente militância do movimento proletário levou muitas vezes durante esse período às primeiras revoltas operárias, reprimidas brutalmente. Exemplos dessas foram os levantes em Londres de 1816 e Manchester em 1819, as revoltas dos trabalhadores da seda em Lyon, na França, em 1831 e 1834, e os levantes dos tecelões de linho na Alemanha prussiana, atualmente parte da Polônia, em 1844. Esta última luta teve um forte impacto na Alemanha, assim como no jovem Marx. Assim, em meados de 1840, o movimento operário crescia rapidamente em força e intensidade em vários países industriais. Não obstante, ainda era demasiadamente fraco e insuficiente em causar uma verdadeira ameaça à dominação da grande burguesia e das antigas remanescentes classes feudais dominantes. Entretanto, a aparição do proletariado enquanto força classista independente fora um fenômeno da história significância mundial. O surgimento da existência material do proletariado significava, ao mesmo tempo, o nascimento de ideias que representavam essa nova classe revolucionária. Inúmeras ideias e teorias que clamavam por representar os interesses da classe trabalhadora vieram a existir. O marxismo, quando formulado na época de 1840, era apenas mais uma destas. Todavia, apesar de inúmeras teorias terem emergido sob as mesmas circunstâncias socioeconômicas, apenas o marxismo oferecera as ferramentas para compreender adequadamente estas condições e também os meios para transformá-la. Portanto, nos anos que vieram a seguir, apenas o marxismo provara ser uma genuína ideologia proletária.